Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho de instabilidade de elementos comprimidos, mais especificamente sobre flambagem, e você vai entender o que causa esse fenômeno, quais são os principais parâmetros e como a gente entender e mitigar os efeitos deles, ok? Vamos lá? Então já dê o seu like nesse vídeo e compartilha porque eu tenho certeza que vai ser bem útil. Bom, pessoal, primeiramente, a gente tem que entender a instabilidade por flambagem como um estado limite, um dos muitos estados limites que podem promover o colapso local ou global de uma estrutura. E aí a gente vai ter não somente para as seções tubulares, mas também para as seções de alma cheia, como por exemplo nossos perfis I ou W, uma situação onde a gente pode sofrer uma instabilidade global por flexão. E aí, neste caso, quando eu tenho um elemento fletido, uma viga, eu acabo tendo flambagem laterais torsionais, justamente por causa da compressão que atua dentro da seção transversal no fenômeno de flexão. Eu posso sofrer também torções, e aí quando a gente fala de tubo, o tubo ele é muito mais resistente a torções do que uma seção aberta. Porém, é um estado limite a ser verificado sempre. E flambagens locais de alma, que é justamente uma instabilidade local de uma dessas partes de uma seção transversal. O primeiro fator que a gente precisa considerar em uma análise de flambagem, estabilidade por flambagem, é justamente o coeficiente de flambagem, que ele está relacionado aos vínculos que este elemento meu tem. Então, se eu tenho aqui um vínculo de engastamento, ou seja, restrição à rotação, restrição a translações, e isso sempre nos dois sentidos, né? Se eu tenho aqui uma coluna, eu vou ter o meu eixo de maior inércia, XX, e vou ter o meu eixo de menor inércia, YY. Então, eu posso sofrer instabilidade por flambagem em torno de X, ou em torno de Y. E aí, uma coisa que é muito importante é sempre eu estar atento à minha inércia em X e em Y, meu raio de giração em X e em Y, pois eles são determinantes na resistência da flambagem. Então, o meu coeficiente de flambagem ele é determinado em função da rigidez das ligações, então posso ter engastado, posso ter translação fixa com rotação livre, rotulado, posso ter rotação fixa com translação livre e posso ter aqui como se fosse um poste, que é rotação e translação livre. Geralmente para treliças e também colunas, a gente acaba adotando um coeficiente de flambagem aqui teórico igual a 1, e você vai ver onde que esse fator entra e como ele é importante na deflexão da instabilidade de um elemento comprimido, ok? Então, eu vou agora mostrar para vocês essa figurinha aqui, que é bastante didática no que diz respeito à instabilidade por flambagem. Uma coisa importantíssima na instabilidade, na análise da instabilidade por flambagem, além da questão de olharmos inércia, raio de giração, coeficientes de flambagem relacionados à vinculação destes elementos, é o comprimento destravado. E aí, quando eu tenho a mesma seção transversal submetida à mesma carga axial, o meu estado limite ele pode variar em função do comprimento dele. Por exemplo, percebam que aqui eu tenho preponderantemente uma instabilidade de flambagem local por escoamento da seção transversal, justamente por eu ter um pilar bem curto. E aí, quando o meu pilar é bem curto, eu tenho uma esbeltez uma esbeltez menor em relação a um pilar longo, e aí ocorre a instabilidade local da seção transversal antes de uma estabilidade elástica por flexão. A partir do momento que eu vou aumentando esse comprimento, você percebe que simplesmente sumiu aqui a demonstração de instabilidade local, e basicamente a instabilidade, o estado limite passa a ser um estado limite de flambagem elástica por causa do comprimento destravado deste perfil,
dessa coluna, né, desse montante diagonal. E esta falha, ela é repentina, abrupta e dramática, que é uma característica de uma flambagem elástica, e ela deve ser sempre observada com bastante atenção em função da sua característica de deformação, ok? O pilar ele se torna, obviamente existe um fenômeno de resistência pós-flambagem, porém, a partir dessa carga crítica de flambagem que ocorre essa instabilidade, geralmente o pilar acaba perdendo a sua função estrutural, e a redundância do sistema, né, se eu tenho, por exemplo, uma treliça, a redundância desse sistema acaba absorvendo essas tensões para aliviar esse pilar deformado, ok? Então aqui, um pilar curto, ele plastifica primeiro a seção antes da flambagem elástica, e um pilar longo, a instabilidade elástica ocorre por flambagem sem o escoamento da seção transversal. E aí, a gente vai entender um pouquinho aqui como é que essa instabilidade é prevista na forma do cálculo de resistência pela NBR. Então, vamos pensar aqui o seguinte. Toda barra, ela tem uma imperfeição natural, não existe uma barra perfeitamente reta. E por causa dessa excentricidade devida à imperfeição natural, eu sempre vou ter um momentozinho de primeira ordem, dada essa imperfeição natural, porque o momento é justamente a carga N, que é aplicada, a carga axial, vezes essa excentricidade. Então, esse momento ele vai acrescentar tensão, né, porque geralmente a minha tensão do N é igual o meu N dividido pela área da seção transversal, certo? E se eu tiver um momento aqui, o momento dentro dessa barra, eu vou ter este momento, né, vezes o Y, que é justamente essa metade da altura aqui, ok? Dividido pela minha inércia. Então, eu tenho aqui uma superposição de tensões, então isso aqui pode ser mais ou menos, porque depende do eixo do meu CG aqui. De um lado ele vai comprimir, do outro lado ele vai tracionar. Então, esse é o problema quando eu tenho excentricidade a um elemento comprimido. Só que a gente sabe, não existe barra perfeitamente reta. Então, a gente tem que prever este comportamento numa fórmula de cálculo. Então, eu tenho meu momento de primeira ordem, que eu vou ter que colocar esse fatorzinho dentro da fórmula de cálculo. E aí, além disso, quando eu atinjo a minha carga crítica de flambagem elástica, eu vou ter uma outra excentricidade, que ela é promovida pela minha carga crítica de Euler, que é o π², módulo de elasticidade, vezes a inércia aqui. A inércia eu vejo como uma inércia importante na resistência do elemento comprimido, e aqui não está exposto, mas o K ele entra aqui embaixo, vezes o comprimento do pilar elevado ao quadrado, para eu calcular a carga crítica de flambagem elástica. E aí, eu vou ter também esse outro momento de segunda ordem, que é a carga crítica vezes a minha excentricidade 2. Então, isso tem que estar sendo previsto dentro da fórmula de cálculo de resistência à compressão. E aí, onde que isso entra? Isso entra aqui, ó, da minha primeira ordem, momento vezes o Y sobre a inércia, como eu expliquei para você, é uma tensão tal como Fy, e aqui também o momento de segunda ordem, entrando aqui, os dois por convenção, subtraindo uma tensão aqui natural do aço, que está sendo utilizado, que multiplica a área da seção transversal dividido pelo coeficiente de ponderação de 1,1. Isso é a minha carga de compressão resistente de cálculo, ou seja, quanto que o meu pilar suporta, ok? E aí, eu vou pegar estes elementos, essas excentricidades aqui, e vou chamar isso daqui de fator Q, que é um fator para a gente prever essa situação. Ele é um fator de redução, ou seja, ele vai variar de 0 a 1, não vai ser 1,2, 1,3, 1,4, não. Ele é de 0 a 1, e ele é determinado em função de um índice de esbeltez reduzida, que eu já vou falar. Quando eu chego na fórmula de cálculo final, que é essa daqui que você, se não conheceu, vai conhecer, o meu fator Q está aqui dentro, ó. Que eu tenho a área da seção transversal conhecida, tensão de escoamento do aço conhecida, gama A1, que é um coeficiente de ponderação que é igual a 1,1, e o meu Q, que é um fator de instabilidade local da parede ou da mesa da alma, mas que para seções transversais compactas geralmente é 1. Então, a maioria dos casos o Q é igual a 1, ou é muito baixo, 0,95 por aí, a não ser que sua seção seja muito esbelta, a seção transversal,
mas aqui a gente não vai falar desse Q, a gente está falando só da flambagem local, da flambagem global. Então vamos admitir que o Q aqui seja igual a 1, que geralmente também é igual a 1 mesmo. Então essa é a fórmula global para calcular a resistência de um pilar, de um elemento comprimido, de um buzz ou diagonal, considerando a flambagem, o fenômeno de flambagem elástica. E aí, meu índice de esbeltez reduzido é calculado pela NBR, considerando novamente o meu Q, né, que como eu falei, geralmente é igual a 1 para elementos compactos, a área da seção transversal, Fy, tensão de escoamento do aço, e a minha carga elástica resistente aqui, que eu vou ter sempre que calcular NEx, o NEY em torno de x, em torno do eixo y, e também um torsional em torno de z, só que geralmente ele não é o estado limite, a carga mais baixa de resistente à flambagem, porque é uma flambagem torsional, não é em torno de um eixo, não é em torno do outro, ele é uma flambagem torsional que raramente ocorre antes da flambagem em torno dos dois eixos. Então, o meu NEx ou NEY é igual ao π² vezes o módulo de elasticidade vezes a inércia do eixo x ou eixo y, dividido pelo coeficiente de flambagem, vezes o L, isso tudo ao quadrado, comprimento ao quadrado. Então perceba que a resistência elástica à compressão, ela é inversamente proporcional ao quadrado do comprimento. Então quanto maior o comprimento, mais suscetível à flambagem ele é. Então o meu L está aqui, ó, mais suscetível à flambagem ele é. Então às vezes, ao invés de você mudar a seção transversal aumentando a inércia, tenta dar uma quebrada no comprimento destravado. Isso pode reduzir, isso pode melhorar a situação da resistência à compressão. Ok? Então, neste caso, eu calculo o meu lambda zero, o meu índice de esbeltez reduzido, pela seguinte situação. Eu vou ter aqui o meu fator Q, que vai de 0 a 1, e o meu índice de esbeltez vai de 0 a 3 pela NBR, e eu vou ter aqui um ponto onde ele é 1,5, que é o meu ponto de inflexão da curva de flambagem, e aí eu tenho uma flambagem inelástica quando o meu lambda zero é menor que 1,5, e eu calculo que é 0,658 elevado a lambda zero ao quadrado. Nessa flambagem inelástica, ela é uma flambagem que ocorre depois do escoamento de parte da seção transversal. Então, ocorre primeiramente uma instabilidade local, um escoamento e plastificação local da parede, para depois a flambagem. E quando o meu lambda zero é maior que 1,5, o meu Q é calculado sendo como 0,877 dividido por lambda zero ao quadrado. E aí é uma flambagem elástica, ou seja, não ocorre escoamento da seção transversal e a flambagem é abrupta, é repentina e dramática. Eu gosto desse termo, dramática. E você não tem ali a manifestação do escoamento da seção transversal. Ok? Então você calculou o Q e volta lá para a fórmula da resistência de um elemento comprimido, que é justamente AG vezes o Fy, que é a tensão do escoamento, vezes o fator Q que a gente calculou em função do índice de esbeltez reduzido, vezes o fator de redução de flambagem local, que para elementos compactos raramente ocorre, então aqui acaba sendo 1, dividido por gama A1, que é geralmente igual a 1,1, ou seja, reduzo em 10% a resistência à compressão. Então agora a gente vai ver na prática como que isso funciona no software, como é que a gente considera esses parâmetros dentro do software.